Olá, amigos. Final do bom dia, começo do boa tarde. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, sou escritor, terapeuta, educador. Atuei há mais de 30, 40 anos na área do esporte de alto rendimento, em atividades de alta performance, tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje eu atuo como consultor em excelência e alta performance humana. Então, portanto, após muitos anos atuando no esporte, com formações na área de educador físico, fisioterapeuta, programação neurolinguística, coaching, hipnose, hipnoterapia, autodidata em bioquímica nutricional, toda essa gama de conhecimentos permitiu com que eu pudesse atuar hoje como consultor em excelência e alta performance humana. Então, o nosso programa aqui, as nossas entradas, nossas lives, tem como tema principal o ponto de equilíbrio. Novos códigos para a revolução humana. Ou seja, o que está aí está funcionando bem? Se está, continua. Se o que você tem aí está fazendo não está funcionando bem, então o ponto E, o ponto de equilíbrio, vai ensinar você a fazer essas mudanças. Você pode participar, se você quiser, ao vivo, mas o objetivo nosso nesse primeiro programa é realmente demonstrar para você o que é o ponto E, o ponto de equilíbrio, que foi transcrito neste livro, para que nós pudéssemos criar um diferencial nas áreas da saúde e do desempenho humano. Nós sabemos, quando nós trabalhamos há muito tempo dentro do esporte de alto rendimento, a grande necessidade do atleta, do esportista, produzir mais e melhor. E hoje ainda a gente tem problemas em relação a isso. Os atletas não conseguem recuperar de uma competição para outra durante a semana, eles perdem muito rendimento, perdem saúde. Então, por quê? Então, o ponto E, o ponto de equilíbrio, é uma tecnologia capaz de organizar você de dentro para fora. Tá. Mas para você entender, eu vou falar que nós, para abrigar o ponto E, o ponto de equilíbrio, nós fundamos uma universidade livre, Ademir Rodrigues, Uniliar, é um centro de excelência e alta performance humana. Por que fizemos isso? Por que Universidade Livre? Porque nós queríamos fazer algo livre, algo que você viesse até nós, recebesse os cuidados, as orientações, recebesse até a sua certificação, no caso de um profissional, mas que não tivesse vínculo, limitações nenhuma com as instituições de ensino governamentais. Então, o ponto de equilíbrio está dentro da Uniliar, que é a Universidade Livre Ademir Rodrigues, e transformou-se num local, aí a nossa visão, num centro de excelência. Se você quer se melhorar nos aspectos da sua vida pessoal, você procura a Uniliar. Se você quer se melhorar no plano profissional, seja você de qual área que seja, desde o atleta até o professor, o médico, qualquer profissional, o ponto E também orienta você. Porque o ponto E não é um sistema direcionado para uma coisa só. O ponto E é um sistema direcionado para a pessoa. Isso, para você, para a pessoa. Esse é o diferencial. O ponto E melhora e ensina você a mudar você primeiro, de dentro, e depois ensina você a interagir com essa mudança interna no ambiente externo, lá fora. Então, esse equilíbrio de ambientes interno
e externo faz com que você atinja o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Então, quando nós estávamos, a origem do ponto E, do ponto de equilíbrio, surgiu de uma ideia quando eu estava trabalhando no Oriente Médio, junto com o esporte de alto rendimento, na equipe do Al Hilal. Estava eu, meu amigo, o professor João Paulo Medina, e nós começamos a ver materiais de pessoas de fora e tal, e o Medina me disse que alguns profissionais que estavam fazendo alguns trabalhos diferenciados. Eu vim do mundo da saúde, eu tenho 4 livros editados na área da saúde, eu era um especialista. Hoje eu sou um especialista, antes eu era especialista de partes do corpo, joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, tornozelo, pé, dedos. Hoje eu sou um especialista de pessoas. Hoje eu entendo como que essa máquina chamada ser humano funciona. Como ela é formada, como ela é estruturada, quem comanda, quem coordena. E aí eu percebi, durante esses estudos, eu com meu amigo Medina, professor Medina, eu percebi que tudo que eu estava pensando já existia. Já existia. Estava aí. Mas só que essas coisas que já existiam, elas estavam desagregadas, desconectadas. Elas não se juntavam. Então, como ainda é até hoje, na maioria das áreas, hoje, por exemplo, o que um profissional da área da saúde faz para ensinar um aluno a aprender? Ele dá aula. Se o aluno não aprende, ele manda para o diretor manda para o psicólogo manda para o psiquiatra, o psiquiatra dá remédio para uma coisa que é aprendizagem. Essa criança não é doente, ela não tem transtornos neurológicos, ela tem transtornos de aprendizagem. A forma como estão ensinando para o cérebro dela, ele não aprende. Quando um cérebro não aprende, a culpa de quem que é? Não é do professor, não é do sistema de ensino, a culpa é do aluno. Porque tem déficit de atenção e uma série de coisas. Vocês sabem quantos por cento da população adulta tem hiperatividade, déficit de atenção, impulsividade, dificuldade em tomar decisões, desorganização, esquecimento, não sabe arquivar as informações. É muito grande, passa de 40% do adulto. Isso eu pego em consultório. Os atletas de alto rendimento aí que estão jogando, mais de 50% não tem autocontrole. Você percebe o rendimento deles, eles erram na hora H. Por quê? Porque ensinam para ele jogar futebol. Mas não ensina ele a controlar o corpo e a mente que vai fazê-lo jogar futebol melhor. Então, quando ele gera o estresse, ele envenena a corrente sanguínea dele, o hormônio do estresse, e boicota o cérebro. E o cérebro não acessa a informação que ele tem guardada, arquivada dentro dele. E aí, ele erra, na hora H. Na hora justamente que ele treinou tanto para ser pontual. Ele erra. Então, nós percebemos que quem cuida do cérebro já estava aí. Quem cuidava da alimentação já estava aí. Quem cuidava da parte fisiológica do corpo já estava aí. E quem cuidava da parte de relacionamento, comunicação, já estava aí também. Então, era mais ou menos assim, olha. Aqui, o cérebro. Profissionais que cuidam do cérebro. Aqui, o profissional que cuida da comunicação, do relacionamento. Aqui, o profissional que cuida da fisiologia, do corpo. E aqui, o profissional que cuida da alimentação, da energia. Então, nós tínhamos um centro de comando,
mal administrado, um centro de comunicação mal administrado, um centro de fisiologia do corpo mal administrado e um centro de energia, vitalidade, alimentação mal administrado. Então, isso vai ao encontro daquilo que nós sempre falamos na vida. Na vida, como Lavoisier diz, na vida nada se cria, tudo se transforma. Então, o que eu fiz junto com meu amigo Medina e mais outras pessoas? Eu peguei e comecei a criar um relacionamento entre esses elementos: cérebro, comunicação, corpo e alimentação, a energia. Então, botei um elemento aqui no meio, e esse elemento iria fazer a ligação de todos esses daqui, iria ficar mais ou menos assim, ligados, um em relação ao outro, e aqui no meio também. Então, ficaria, na realidade, desse jeito aqui, uma rede, interligando com o centro. Qual que era o centro? O centro foi denominado de ponto E, o ponto de equilíbrio. E qual é o propósito do ponto E? Modular, equilibrar a resposta biológica humana, ou, em miúdos, a resposta hormonal. Então, as pessoas usavam isso daqui separadamente. Eu peguei, juntei, fiz a integração, integrei os 4 elementos e criei a unidade de controle central, que é o ponto E. Aí eu peguei, fiz a integração dos 4 elementos ao ponto E, criei uma rede, um sistema. Depois eu tinha que estabelecer a conexão, não só entre esse com esse, mas a conexão entre todos. Esse com esse daqui, esse com esse daqui, esse com todos. Aí eu fiz a conexão. Aí eu precisava estabelecer uma associação. Afinal, esses daqui todos estão conectados. Ao usar um, eu vou associar isso a quê? Então, eu criei uma associação de outros elementos em cada um desses daqui para dar apoio. Ao cérebro, por exemplo, que é a associação de foco, controle, calma, como tomar uma decisão. Na comunicação, eu acrescentei a comunicação verbal, não verbal, que é a gestual, a tonal, para me comunicar melhor. E, para a fisiologia, eu associei a respiração, a postura. As pessoas têm posturas horríveis. Essa postura de cabeça baixa deprime o sistema cerebral, o córtex visual apaga. E quando o córtex visual está fora do comando, você não tem uma área cortical pronta para agir e mudar você de um plano para outro. Porque o cérebro é o centro de comando. E aqui na alimentação, eu associei com os alimentos, os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, vitamina, e os micros, vitaminas e minerais. O objetivo aqui era controlar o peso corporal, o pH sanguíneo e controlar os ômegas 3, o processo inflamatório. Aqui controla o peso, o processo inflamatório e o pH sanguíneo. Alimentos, ciclo da luz, dia e noite, que é dopamina, serotonina, o hormônio que controla o estresse, o hormônio do crescimento que é liberado à noite. Então, vocês percebem que a minha proposta é quais hormônios eu trabalho em cada um. E ao juntar todos, eu tenho o que eu chamo de ponto de equilíbrio. Ok? Então, veja bem. Qual o resultado que eu tenho? Qual o resultado que eu tenho quando eu aciono o ponto de equilíbrio do cérebro? Qual é o resultado que eu tenho? Controle, calma, foco e capacidade para decidir, organizar e agir. Quando eu trabalho com a comunicação, eu percebo
a comunicação verbal, quais palavras eu estou usando. Você sabe que tem cada palavra, cada tipo de palavra acessa um órgão sensorial nosso. Aqui estão os órgãos sensoriais do cérebro, que são 5. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Na comunicação, eu uso palavras, linguagem de cada um desses canais. Quando eu falo, isso soa bem, isso me faz ouvir isso, eu estou falando do sensorial auditivo. Quando eu falo assim, isso me faz sentir alegre, feliz, isso me dá uma sensação de paz, eu estou falando do sistema sinestésico. Cheiro, do olfativo, isso daqui é um paladar, isso daí eu sinto na minha boca como se fosse algo, o olfato, eu falei antes, o paladar agora. E tem o visual, eu vejo muito bem tudo, eu vejo tudo isso. Vocês ouvem pessoas falarem assim, veja essa música aqui. Como que você vai ver uma música? Então são pessoas que são auditiva sobrepondo com visual e visual com auditiva. Isso dá confusão. Então, o ponto E organiza a parte do cérebro e, ao organizar, ele controla o hormônio do estresse, o cortisol. E, ao controlar o cortisol, ele controla a insulina, que é o inimigo número 1 da nossa saúde, qualidade de vida e bem-estar. Ao controlar a comunicação, a linguagem verbal, não verbal, a gestual, eu controlo também o cortisol, porque cada palavra, o poder da palavra, você sabe. Se você tem uma religião ainda, acredita na palavra, você sabe o significado da palavra, ela faz você ter uma fé, uma crença. Eu não sei se você sabe, o remédio que mais faz efeito no mundo é o placebo. É aquele que não tem nada de produtos ativos, são inéditos, tem açúcar lá dentro, que a pessoa consome, mas alguém que ela acredita fala para ela que aquilo é importante e que vai curar o problema dela. Então, na comunicação, eu comunico aquilo que o meu cérebro organizou. Eu comunico para as pessoas, para mim, aquilo que o meu cérebro organizou, o que o meu cérebro quer. Aqui eu organizo e planejo. Aqui eu comunico o meu plano de ação, para mim e para as pessoas. Aqui, no fisiológico, no terceiro pilar do ponto de equilíbrio, eu executo. Eu faço ação, eu tenho desempenho físico, eu boto a mão na massa. E aqui no quarto pilar, eu me energizo, me alimento, mantenho o meu corpo com energia suficiente para produzir. Um carro não anda sem energia. E um carro anda ruim se tiver energia ruim. Então aqui você pode aprender qual energia você deve colocar para dentro nas diversas etapas do seu dia a dia. Portanto, essa estrutura do ponto E, do ponto de equilíbrio, está nesse livro. O ponto E, como criar hábitos de sucesso, saúde e bem-estar. Por que isso daí? Porque todas as coisas que nós fazemos e aprendemos, repetimos, elas são arquivadas. E quando elas são arquivadas, elas são liberadas para ser reutilizadas novamente. Isso é excelente para nós, porque nos poupa de termos que fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia tem que tirar o carro da garagem, gastar aquela energia, pensar de novo, retrovisor, breque e tal. Você que aprendeu a dirigir, tirou carta. Já imaginou se você tivesse que fazer aquilo todo dia de novo? Que saco, né? Pois bem, é para isso que serve o hábito. Mas nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Nós temos hábitos pessoais ruins. Temos hábitos relacionais ruins e bons. Temos hábitos no trabalho bons e ruins, profissionais, na escola, na educação.
O médico tem hábitos bons e ruins no seu dia a dia. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o fisiologista do esporte, o atleta. O atleta treina 200 vezes uma mesma jogada, chega no jogo e ele erra. Por quê? Porque o centro de comando dele envenenou a energia dele. E na corrente sanguínea, que no corpo, que é a fisiologia, ao invés de estar correndo sangue oxigenado, está correndo cortisol e insulina, hormônio do estresse, que faz os vasos sanguíneos ficarem menos abertos, vasoconstritos. E isso limita o nível de chegada no cérebro, que é lá no alto. E o atleta cai de rendimento. E aí se procura explicações, uma série de coisas. Eu penso que quando nós criamos o ponto de equilíbrio, nós queríamos disponibilizar para as pessoas, para os profissionais, para os atletas, para os colaboradores, enfim, se for uma empresa, desde o executivo até aqui embaixo, até o colaborador, aqui embaixo que eu falo na escala organizacional, não escala de pessoas, porque todos que possuem o cérebro têm a capacidade de autoaprender, e bem. Então, quando nós pensamos, na vida nada se cria, tudo se transforma, nós criamos esse sistema, o ponto de equilíbrio. E por que criamos o ponto de equilíbrio? Porque quando eu olhei para a saúde, que era a área minha da saúde do esporte, saúde popular, eu percebi que os atletas tinham uma condição muito lenta de recuperação. Eles recuperavam lentamente, eles tomavam o primeiro ciclo do remédio, não era preocupado com a alimentação dele, comia qualquer coisa, ninguém preocupava com o pH sanguíneo dele estava ácido ou não, estava contaminando o sistema imunológico dele. E eu pensei, se eu controlo o cérebro, eu controlo os hormônios, então eu controlo o sistema endócrino. Se eu controlo o sistema endócrino, eu controlo o sistema imunológico. Se eu controlo o sistema imunológico, eu vou comunicar isso para o meu corpo, a fisiologia agir, e vou colocar uma alimentação para aumentar ainda mais esse potencial. E foi isso que eu fiz. Com os colegas que me ajudaram nesse processo. Foi isso que eu fiz. Eu criei um sistema, um método, em que você pega qualquer coisa que você precisa fazer, mas não consegue. Eu quero, por exemplo, fazer uma corrida, não consigo. Eu quero fazer uma comida, não consigo. Eu quero me relacionar com alguém, não consigo. Eu quero dar uma palestra, não consigo. Eu quero aprender no esporte, chutar uma bola, cabeçar uma bola, ou jogar basquete, voleibol, no tênis, que seja. Não consigo. Depois eu criei para as pessoas que já fazem algo bem, para fazer algo ainda melhor, que é fazer com excelência. Então, se você tem um bom chute, você pode fazer melhor. Se você tem um bom diálogo, você pode fazer melhor. Se você tem uma capacidade de sedução para dar palestra, conversar, você pode melhorar. Se você já come bem, você pode ficar excelente. E o terceiro nível para aplicabilidade está relacionado ao parar de fazer. Eu não gosto do que eu faço. Eu tenho o hábito de roer unha. Eu tenho o hábito de coçar o nariz. Eu tenho o hábito tal. Então, o que você faz? Você para de fazer aquilo que você está fazendo. O próprio profissional e fazer com ele é mais difícil. Alguém tem que fazer por ele. É por isso que os profissionais, sempre que precisam do outro, interagem. Algumas coisas dá para fazer, outras não. Por quê? Porque essa mudança, nós temos que ir lá dentro, na raiz do problema, na primeira memória, e reprogramar, ressignificar, e depois fazer uma reprogramação mental até a idade atual, e projetar isso na linha do tempo
do futuro. Então, quando nós criamos o ponto de equilíbrio, hoje nós já temos mais de... Na outra área esportiva, nós temos mais de 20 mil clientes atendidos, entre profissionais do esporte, do vôlei, do basquete, do judô, do atletismo, e pessoas comuns. Hoje nós estamos com mais ou menos 3 mil a 4 mil pessoas no atendimento do ponto E, do ponto de equilíbrio. E agora nós estamos lançando o programa Master Ponto de Equilíbrio. Um programa onde você vai aprender a controlar cérebro, comunicação, corpo, alimentação, dentro desse sistema aqui. Aqui você vai poder aprender a controlar a sua vida em qualquer área que você precisa. Se você tem algum problema sério, grave, aí antes nós temos que reprogramar isso, ressignificar, eliminar, porque preste atenção, todo problema que nós, seres humanos, levamos para dentro de nós, ele tem um aspecto neurológico, psicológico, comportamental ou cognitivo. Tem que ser reprogramado. Ele tem um problema aqui de ordem de comunicação. Eu estou mandando mensagens erradas. Essas mensagens estão indo para o canal errado ou as mensagens são erradas. Eu estou usando um padrão de linguagem que contamina e não favorece. Tipo assim, eu não quero perder isso, eu não quero fazer aquilo, ao invés de falar o que você quer. Você quer parar de engordar? Então fale, olha, eu quero emagrecer, quero eliminar peso gordo, e quero ganhar peso magro, massa muscular. Pronto. Aí pergunta o que você quer, você fala assim, eu não quero engordar mais. Essa linguagem faz o cérebro ficar voltado para o gordo, para o gordo, para o gordo. Não fale o nome daquilo que você quer evitar, ou daquilo que você quer eliminar. Substitua pelo nome que você quer. Aí nós trabalhamos aqui na comunicação. No corpo, nós vamos adotar atividades físicas, postura, respiração e o movimento dos olhos. Você sabia que quando você olha para o alto, você acessa o córtex visual. Quando você olha para o lado esquerdo, o meu esquerdo aqui, eu acesso o córtex visual do meu passado. Quando eu olho para a direita, alto, eu acesso o córtex visual do meu futuro. Então, se alguém está planejando algo do futuro, olhando para cá, não vai acontecer. E isso nós temos que detectar na avaliação, no exame dessa pessoa, desse atleta, ou desse professor, ou desse aluno, qualquer que seja a sua função. Então, isso é importante. E aí, eu vou ter que saber o seguinte, essa pessoa vem até meu consultório para fazer uma sessão de reprogramação, vamos dizer assim, de controle da ansiedade dela. Ela quer aprender a controlar a ansiedade dela, a controlar a depressão, a controlar um vício que ela tem. Então, eu tenho que dar para ela, ensinar para ela, antes dela chegar aqui, um alimento em que na corrente sanguínea dela esteja presente um equilíbrio. Esse é o segredo. Esteja presente um equilíbrio nutricional. Eu vou falar na próxima live nossa sobre como controlar a entrada da glicose na corrente sanguínea, controlando os macronutrientes e os micronutrientes. Como controlar o pH sanguíneo. E qual a importância do ciclo da luz e do escuro durante o nosso repouso, durante a nossa vida. Então, hoje, era praticamente essas as ideias que eu tinha que falar para vocês. Quero dizer que nós estamos preparando para lançar agora, a partir dessa semana, ainda até o final dessa semana, um curso, um programa Master de Ponto de Equilíbrio, os novos revolucionários códigos para você controlar a sua vida como um todo. Nossa missão é ensinar a você a democratizar a sua própria vida. Você tem o direito e merece ser saudável, alegre e feliz.
Mas o que pediram para você fazer, e no mundo como está hoje, altamente volátil, altamente acelerado, muitas pessoas se perdem. E ao se perderem, levam consigo sonhos de ser uma pessoa ainda melhor. Então, esse vídeo de agora, dessa live, ela vai ser disponibilizado no YouTube para você, em forma de vídeo lá. O canal nosso do YouTube é YouTube Universidade Livre. YouTube. O Facebook é Uniliar. E o Instagram nosso é ademirrodrigues.e. ademirrodrigues.e. O WhatsApp, se você quiser fazer contato direto, é o 17 991 50122. 17 991 50122. O nosso e-mail é uniliar@hotmail.com. uniliar@hotmail.com. Ok? Então, eu quero agradecer a você por... Tá, esse pote aqui é o shake, é o alimento ponto E, ponto de equilíbrio, que eu falarei no nossa próxima live, ok? Agradeço a você, espero que você faça sugestões de temas, qualquer tema relacionado à saúde, ao esporte, ao alto desempenho, ao desenvolvimento, autoconhecimento, comunicação, e nós iremos responder para você. Caso a gente tenha alguma dificuldade, nós procuraremos saber mais e passaremos para você as informações ou as dicas para você acessar outros profissionais, ok? Um abraço para você e até a nossa próxima live, quarta-feira, às 22 horas, ok? Um abraço.